Você se identifica com algum desses pontos? Medo de errar, busca por aprovação, tentativa de controle, sensação de ser insuficiente. Se sim, ou se você conhece alguém que sim, fica aqui. O nosso papo, a gente inventa. Oi, gente. Esse é o nosso Papo A Gente Inventa e eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e hoje estamos com ela, que é empresária, CEO da Viva Essência, mentora de mulheres, especialista em autoestima e confiança, criadora do método 6 Pilares da Autoestima, que já foi validado por mais de 15 mil mulheres, idealizadora da única especialização em autoestima do Brasil, criadora... mentora maravilhosa. E é criadora do movimento Mulheres que se Amam. Sim, ela é a nossa mentora incrível, maravilhosa, Bruna Legnaioli. Ai, tô muito Bem-vinda, feliz. Bru. Obrigada. Que bom que você está aqui com a gente. Tô muito feliz de estar aqui e orgulhosa, né, de vocês estarem aí levando a mensagem de vocês para tantas mulheres. Muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós também. Bruna, a Bruninha, a Bruna lá do passado, ela se identificava com algum desses pontos que a Grace falou agora? Com todos. E mais alguns. Todos e muito mais. Todos e muito mais. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a Bruna lá do passado que se identificava com esses pontos. Ai, que legal. Eu gosto de falar disso, né, de quem eu era, porque eu acredito que a gente é uma luz, assim, na vida das pessoas do que tem solução, porque se eu conseguir, você consegue também, sabe? Para quem se identifica. Então, eu era uma pessoa que, em nenhum momento da minha vida, eu aprendi, né, a ser uma mulher confiante, a ser uma mulher segura. Em nenhum momento eu aprendi isso. Então, eu cresci muito ciumenta, dependente emocional, insegura nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, né? Acabava gerando, essa minha insegurança gerava um impacto em todas as áreas da minha vida. Sim. Até na minha vida social, nas minhas amizades, porque eu achava que meus amigos eram meus amigos porque eles eram obrigados a ser. Eu nunca me sentia digna nem de ter uma amizade, né? De ter um resultado, de ter um trabalho legal, de ter um propósito de vida. Então, eu fiquei muito tempo presa, eu falo que, né, isso é uma prisão, porque a gente cria uma realidade, a gente cria uma verdade sobre a gente, e a gente vive a partir dessa verdade, e isso causa uma grande prisão emocional. Então, eu fui assim por muitos anos mesmo, acho que por mais de 25 anos da minha vida eu fui essa pessoa. Nossa, 25 anos é uma vida. É uma vida. Porque começa desde cedo, né? Desde que a gente é criança, a gente às vezes tem essa sensação de que a gente é diferente, de que a gente não é suficiente, de que a gente é inadequado, aquele sentimento de inadequação, né? Uma busca o tempo todo de quem que eu tenho que ser para que as pessoas gostem de mim, sabe? Então, é uma coisa que vem de criança, que na adolescência fica muito forte, porque a gente tem uma necessidade muito grande de pertencimento na adolescência. E aí se instala na vida adulta e vira uma bola de neve, né? Um ciclo mesmo de prisão mesmo. Estamos falando de dependência emocional. E é curioso porque, assim, muitas das vezes as pessoas acham que por exemplo, a falta, né, de cuidado, de atenção na infância que gera isso. Mas o excesso também, né? Todos os extremos são sempre perigosos, né? Todo extremo é complicado. Todo excesso esconde uma falta, né? Sim. Então, o excesso de amor, de cuidado, de proteção faz uma criança crescer um adulto que tem essa necessidade de ser amado, cuidado, validado o tempo todo por todo mundo. E ele se torna dependente daquilo. Por quê? Porque aquilo é bom. Isso acaba fazendo com que ele aceite coisas que não fazem bem, se colocando em situações que só pioram até a autoestima, né? E inclusive até aceitando abusos, né? Porque se a gente olhar para a palavra dependência, quando eu dependo de alguém, vamos pensar nisso, eu dependo. Você se torna meio que refém daquela pessoa.
E aí uma coisa que eu queria trazer sobre dependência emocional, que não é muito falado. A gente, quando ouve a palavra dependência emocional, a gente associa muito a relacionamento amoroso. Sim. Mas, então, existem as pessoas que são dependentes da aprovação da mãe, do reconhecimento do chefe, da aceitação da família. Então, a dependência, cada pessoa, pode ser que a sua dependência emocional faça você buscar aquilo que te falta, porque eu dependo do outro quando eu preciso de algo e eu não tenho. Eu sempre dou um exemplo, né, nos cursos que eu dou, que é como se fosse a comida, né? Então, imagina, o nosso corpo precisa de comida, certo? Certo. Para sobreviver. A nossa alma precisa de amor. Nosso espírito precisa de amor. E aí o que acontece? Quando o nosso corpo não tem comida, imagina que você chega na sua casa e não tem comida na sua casa, não tem comida na geladeira, não tem nem para fazer. Vamos ter que O que você vai fazer? ligar, pedir, Ou você vai buscar... sair para buscar. Você vai buscar fora, porque não tem dentro. Então, o amor, ele é assim, para nossa alma. Eu preciso de amor para viver. Eu como ser humano, você como ser humano, Graça, e você, Débora, como ser humano, a gente precisa de reconhecimento. A gente precisa. Não é só o nosso ego que precisa, a nossa alma precisa, a gente precisa das ser nossas validado. necessidades básicas, São né? necessidades emocionais que a gente tem como ser humano. Então, se eu não tenho dentro, eu vou ter que buscar fora. E aí, imagina que você sai da sua casa morta de fome. Só que assim, você se depara, você procura comida e não acha, procura e não acha, procura e não acha. De repente, você se depara com uma bandeja cheia de migalha. Não, Você a gente vai no você vai que Melhor tem. migalha do que nada. E aí é onde a gente entra nesse ponto do quê? A gente se sujeita a viver coisas quando a gente é dependente, quando eu não tenho dentro de mim aquilo que eu preciso, seja amor, seja reconhecimento, seja aceitação, aprovação, validação, motivação. Tem muita criança que não foi motivada na infância, né? Tipo assim, ela não foi impulsionada. Então, os pais nunca impulsionaram e aí ela cresce tendo uma necessidade de que todo mundo... Ela não consegue fazer nada sozinha, as pessoas precisam estar sempre puxando ela. Então, é sempre olhar o quê? O que falta dentro de mim? Normalmente, isso vai virar uma dependência, se eu não aprender a suprir isso. E o que você falou um pouquinho antes, que começa quando somos crianças, só para deixar claro para quem está assistindo a gente, nos ouvindo, né, no Spotify, a dependência emocional, ela acontece, ela inicia quando somos bebês. Por quê? Quando somos bebês, nós dependemos do cuidado dos nossos pais, enfim, de algum cuidador, né? E aí, esse início, realmente, a dependência, ela vem antes do amor. Isso é um fato. Sim. Só que aí, quando a gente cresce, essa dependência, ela se funde, na verdade, ela se confunde, né, com o amor, né, o amor, a aprovação do outro, né? Total. Se a gente for mergulhar um pouquinho mais, a gente pode dizer que a dependência começa na gestação. Porque ali na gestação, aquele bebê também depende primeiro, né? É comprovado cientificamente que o bebê já sente tudo que a mãe sente. Então, dependendo, eu sempre falo isso também, procura informação sobre a sua gestação. Como era a vida da sua mãe quando você estava na barriga dela? Então, ali começa aquele sentimento, tenho amor, me sinto protegido aqui? Qual é a emoção mais frequente ali? É o medo? Minha mãe, por exemplo, sentiu muito medo quando ela estava grávida de mim, porque minha irmã tinha 4 meses. Minha irmã tinha 4 meses, minha mãe com depressão pós-parto, ela engravidou de mim. Então, ela teve muito medo de não dar conta, não tinha força. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito medrosa. Vai vibrando pro bebê, né? A psicologia pré-natal hoje está muito avançada e a gente entende realmente que tanto a pré e perinatal, que isso tem um reflexo na vida adulta que é absurdo, né? Absurdo. E aí também a criança ali, o bebê depende dos nutrientes que vêm através do cordão umbilical. Né, emocionalmente, de se sentir segura, de se sentir protegida. Tem muitos, né, tem várias
testes, assim, que fizeram, né, num lugar que eu trabalhei, que o bebê, por exemplo, ali, ele tinha muito medo de nascer e ele tava numa posição, não tava em posição de nascer, tava, né, invertido e tudo mais, e aí fazendo reprogramação emocional ali, conversando com o bebê dentro da barriga, dando alguns comandos de que o mundo é seguro, de que aquele medo que a mãe sentiu não é dele, é dela, o bebê virou e Que nasceu. legal. Tem vários casos desse, né? Muito interessante. Por quê? Porque ali dentro ele já tá sentindo tudo. Então, e aí é o que você disse, a gente nasce e a gente é totalmente dependente. Realmente, se alguém não cuidar da gente, se a gente não tiver o suporte emocional, a gente morre. O bebê morre. Não, e eu penso assim, vamos pegar os mamíferos. Sim. Eles estão ali alguns dias né, mamando da mãe, mas assim, nós, os bebês humanos, a gente realmente depende totalmente por anos. Anos. E aí a gente cresce, ninguém avisa que a gente cresce, ninguém ensina as ferramentas certas pra gente começar a suprir, porque a gente aprende a comer sozinho, certo? A gente aprende a andar, a gente aprende a comer sozinho, a gente aprende a ler, mas a gente não aprende a se amar, a se validar. A gente só ouve, você tem que se valorizar, você não pode aceitar qualquer coisa, você precisa aprender a se amar. Isso é falta de amor próprio, você precisa ter amor próprio, né? Tem onde vende na farmácia? Quando ouve, porque às vezes a gente nem ouve. Então a gente não aprende a suprir as nossas necessidades emocionais, a gente a se perdoar, a se elogiar, né? A se validar, assim, a gente aprende totalmente ao contrário, porque somos vítimas de vítimas, né? Os nossos pais também não aprenderam. Que bom que a nossa geração hoje tem acesso a esse tipo de conteúdo, que bom que existe tudo isso. Por quê? Porque os nossos filhos estão aprendendo outras coisas. Eu ia falar isso, inclusive, para quem pensa em engravidar, pensa em ter filho, né? Olha que conhecimento bacana que é você ter consciência do que o que você vive na gestação vai influenciar diretamente no resto da vida do filho. A gente, se soubesse disso lá atrás, quando a gente engravidou, você ainda está nesse tempo, nessa coisa mais tempo. Mas eu tive o primeiro há 27 anos. Então, assim, naquela época eu nem sonhava que essas coisas podiam influenciar. A gente ouvia falar, por exemplo, eu cantei, todas as vezes que eu passei creme na minha barriga, eu cantei a mesma música para ele. Eu estudei aquela revista Crescer antes de engravidar, né? Li 50 números da Crescer anos antes e fiz tudo bonitinho que ensinava lá. Uma das coisas foi essa, eu cantava a mesma música todos os dias. Ele tem 27 anos hoje. Se eu cantar essa música perto dele, ele fala, mãe, para que tá me dando sono. Que demais. Era a música que acalmava ele. Então, assim, isso eu sabia, assim, de qualquer forma eu sabia que estava ouvindo, mas essa questão do influenciar depois, de trazer para a vida adulta esse reflexo tão negativo às vezes, eu não fazia ideia. E se eu tivesse essa informação lá atrás, acho que eu teria feito muita coisa diferente. A gente já avançou bastante, né? Graças Porque assim, a Deus. Os pais, as mães, não tem manual, né? Ele não tem manual, né? É uma coisa totalmente nova. Cada criança é uma, cada pai é um, cada mãe é uma, né? E aí o que acontece? Tem a bagagem do pai. Quando a gente tá gerando uma vida, vem muito à tona a minha infância, né? Eu, como mãe, veio muito à tona a minha infância. O que eu recebi, o que eu deixei de receber. Se eu recebi muito, eu tenho a necessidade de dar muito. Às vezes eu não recebi nada. Aí eu vou e dou nada ou dou muito. Ou dá muito. O excesso, né? Aquela Então, assim, história de querer fazer diferente. E é complicado, porque ou a gente faz exatamente a mesma coisa, ou a gente faz o extremo oposto, né? Vamos de novo no equilíbrio. Exatamente, ou você vai para os dois extremos. Quando eu engravidei, tem vários exercícios que eu faço, assim, de botar no papel mesmo, sabe? Cara, o que eu lembro que eu recebi de bom dos meus pais? O que eu não gostava que acontecia na minha infância? O que eu não gostava? O que eu gostava? Eu parei para começar a escrever, lembrar, porque a gente não para pensar. Essas histórias, elas ficam lá embaixo do tapete e vida que segue. E aí você eu fiz um trabalho uma vez com uma gestante, que a gente fez 6 sessões, e eu fui só ajudando ela a recordar dessas coisas na gestação, durante a gestação, da infância dela. Por quê? Porque ela saiu de lá com um mapa do tipo assim, eu sei que eu vou ter a tendência a repetir isso ou ir para o outro oposto. Isso, eu preciso me policiar. E quando você tem consciência disso, você acaba estando atenta e conseguindo consertar, porque vai acontecer.
É a mesma coisa, a gente falando de dependência um pouco, né? Eu fui, por exemplo, por que eu tive dependência emocional por muitos anos? E quando a gente não sabe que tem, tá? Eu só entendi que era dependência emocional depois que eu me curei. Por isso e que isso eu percebo em muitas mulheres. A gente está aqui numa de alertar. Informação. Se você falar assim, Bruna, como curar a dependência emocional? Se eu puder falar, se eu tiver 1 minuto para falar, eu vou falar assim, se informe. Busque saber quais são os sintomas, quais são as causas. Por quê? Porque uma mulher informada, ela consegue prevenir muita coisa. Então, a informação é muito importante. A mulher que está na dependência emocional, ela não consegue entender que o que ela vive é uma dependência emocional. E aí, ela acha que aquilo é normal, ela se acostuma com aquilo. A pessoa que tem dependência emocional, ela tem um medo muito grande de perder aquela pessoa que ela colocou naquele altar, naquele lugar de que essa pessoa vai me dar aquilo que me faltou. Não, porque quando você depende de alguém, parece... Assim, para a pessoa que é dependente emocional, parece que se aquela pessoa morrer, vai faltar o ar dela. Exatamente. Meu bem, não vai faltar ar. Você morre se não tiver ar, se não tiver água. Exatamente. Mas se não tiver o amor dessa pessoa, você vai sentir, vai ficar triste? Vai. Vai ficar muito triste, arrasada? Vai. Mas vai continuar viva. Exatamente. Bru, considerando um relacionamento afetivo, o que a gente pode falar para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo? Quais seriam as principais características de que a pessoa está dependente emocional do parceiro? Muito bom. Sempre quando a gente vai falar de sintoma, a gente tem 2 vertentes. A mulher que ela vai para um lugar onde ela é muito frágil, então ela se torna muito ciumenta, muito insegura, ela não toma nenhuma decisão sem falar com o parceiro, ela não tem nenhuma atividade extra que não seja envolvendo o parceiro, né? Ela muitas vezes anula a vida dela para viver a vida do outro. Né? Os planos do outro é que são os válidos, né? O dela deixa o lá outro uma que gaveta. escolhe, a mulher dependente, muitas vezes ela não consegue nem pedir o prato de comida dela. Né? Ela abandona os amigos, porque nem ela abandona os amigos, ela abandona a família, ela vai viver a vida do outro, ela vai ter essa tendência de se anular mesmo, né? Por quê? Porque ela passa a endeusar aquele objeto, aquela pessoa. Então, imagina, me falta amor. Eu encontrei alguém que me dá amor, então, eu preciso pegar essa pessoa e colocar ela num potinho. E eu falo que a gente coloca a pessoa em cima do altar. Você coloca ali no altar mesmo. Me ocorreu uma coisa aqui agora. A gente está falando do dependente emocional. E o parceiro de uma dependente emocional, como é que ele fica nessa história toda? Como é que fica para ele essa pessoa grudada, essa pessoa ciumenta, essa pessoa extremamente insegura? Como é que fica isso? Então, normalmente o parceiro do dependente, ele é um codependente. Ele precisa disso para ele também tem essa ferida da codependência, que eu posso falar um pouco sobre isso. É um assunto para... uma dinâmica doentia, então, ali um alimenta o outro. Só que a pessoa que não é codependente, ali. Ela não fica com dependente. Ela não consegue. Suporta. Ela não suporta porque ela se sente sufocada. Mas o codependente, não, ele precisa que o outro precise dele. No fundo, ele gosta. Ele precisa se sentir importante, ele precisa sentir que ele é tudo na vida de alguém. Porque ele também tem uma ferida de rejeição, de abandono, de que ele não é bom o suficiente. Então ele precisa de pessoas doentes perto dele, ele só vai atrair relacionamento com pessoas que adoecem. Para poder ser o cuidador. Olha que informação importante essa. Você pode estar numa posição, mas pode estar na outra também. Então, olha só, na minha história, eu fui dependente por muito tempo da minha vida, dependente emocional dos meus parceiros. Eu era assim, a ponto de achar que eu ia morrer mesmo e tentar tirar minha vida quando eu terminei um relacionamento que eu achei que eu ia morrer. E aí quando eu me curei disso, eu me tornei codependente. Por quê? Eu vim de uma família onde, desde que eu tenho 5 anos de idade, a minha mãe tem transtorno bipolar. Então, a vida inteira eu cuidei, a gente cuidou dela, né? Foi uma inversão de papel. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei nesse lugar de cuidar de alguém, imagina, para uma pessoa dependente, que se sente nada. Quando eu tenho a possibilidade de cuidar de alguém, eu encontro o quê? Nossa, valor. Eu sirvo para alguma coisa. Quando eu me curei disso, eu atraí um parceiro que eu era tão assim, eu me tornei tão independente, autossuficiente, eu descobri o meu valor, eu não dependo mais de ninguém, aí eu fui para um outro extremo,
E aí, o que aconteceu? Eu acabei, que eu falo que a gente muitas vezes poda o outro, né? A gente tá oprimindo muitas vezes, ocupando. Às vezes a ferida que eu tenho com os homens, por coisas que eu vivi, com traição, ela é tão grande que o próximo que eu encontrar, ele não vai montar em cima de mim, não. Eu preciso mostrar que eu sou forte. Foi o que aconteceu comigo, tá? E aí acabou que eu fiz questão de viver minha vida, mesmo com ele, mas de uma forma onde eu não precisasse depender dele pra nada, só que eu fui tirando a importância dele da minha vida, eu fui podando ele. E a gente vai saindo do lugar da gente também, e isso Aí- gera uma exaustão absurda, né? E aí, o que aconteceu com ele? Depressão. Só que ali na depressão dele, eu me via importante pra ele. Porque eu já estava num lugar de codependência. Eu preciso que o outro esteja ali, que o outro precise de mim. Só que aí chega uma hora que o codependente, o que acontece? Ele vai adoecer. Por quê? Porque o codependente, ele cuida a vida inteira. Só que ninguém nasceu só pra cuidar e nem pra ser cuidado. Quem cuida de quem cuida. Exatamente. Ou ele vai adoecer, né? Ou, como aconteceu no meu caso, eu acordei, eu me liguei, eu cansei, e eu fui tratar essas questões, essa necessidade que eu tinha, e hoje eu vivo uma relação saudável. Esse parceiro é o meu parceiro atual, é o Bruno. Né? Era uma dinâmica disfuncional, Era uma né? dinâmica, entendeu? E acontece, mas por quê? Feridas que eu tenho aberta, feridas que ele tem aberta, o que eu vi na minha família, o que ele viu, aonde eu busco amor. Hoje eu tenho meu momento de individualidade, eu tenho formas de me amar, eu sempre falo isso, que é uma dica para quem é dependente. Tem coisas que só eu posso me dar. Nem meu pai, nem minha mãe podem me dar algumas coisas. Tem coisas que o meu parceiro pode me dar. E tem coisas, por exemplo, que só Deus pode dar pra gente. Nem seu parceiro, nem você pode se dar. Então, são níveis de amor, são níveis de busca, de entender, cara, minha alma precisa de um tipo de amor, meu corpo precisa de outro, meu espírito de outro, o meu ego de outro. E a gente entender que existem muitas fontes de amor. E aí, por falar em fontes de amor, eu quero que você fale aqui para a nossa turma, porque eu e Graça, a gente faz parte disso, mas eu quero que você, como criadora, conte aqui um pouco, porque você ter se trabalhado, hoje estar numa relação saudável, funcional, vocês, enfim, se trabalharam, né? E aí, hoje, você é criadora do movimento de mulheres que se amam, que o amor transformou a vida de várias mulheres, e a gente está aqui numa missão de transformar mais zilhões de mulheres através desse amor, que eu acho que é o amor mais lindo, que é o amor próprio. É o mais vital, né? É. Todos os amores são lindos, mas o amor próprio é vital. É. Sem ele, a gente vive realmente totalmente dependente dos outros. E aí a gente não vive, eu não posso ser quem eu sou, se eu sou dependente. Se eu sou dependente da Graça, eu preciso ser quem a Graça quer que eu seja. Simples assim. Agora, se eu tenho amor dentro de mim, eu quero ser amada por ela. Mas eu não dependo disso. Então, eu crio um espaço onde eu posso ser quem eu sou. E se ela conseguir me amar, ótimo. Senão tá tudo bem também, porque eu não tô vazia. Né? Agora, assim, o podcast da gente, justamente a gente fala que é para descomplicar assuntos, nós dizemos assuntos do universo feminino, Sim. mas são assuntos do universo humano. Inclusive, estou mega feliz que vários homens estão se inscrevendo Que legal. aqui no nosso canal, estão nos seguindo nas redes sociais. Isso mostra também que os homens estão querendo... E um detalhe, estão comentando que os assuntos, apesar de serem femininos, estão ajudando a eles a entender um pouco mais o nosso universo e se relacionarem melhor com suas parceiras. Maravilhoso. A gente recebeu um comentário outro dia, foi muito legal, porque ele falou assim, eu estou adorando entender um pouco mais disso, né? Porque são coisas que às vezes a gente não fala no dia a dia, né? Então,
tem sido muito bacana esse feedback masculino, né? Ah, maravilhoso. É. Maravilhoso. E aí, assim, o que eu estava falando é que a gente está com esse podcast justamente para descomplicar as coisas e a gente fala aqui de uma forma bem prática e trazemos pessoas para contar também um pouco de suas histórias, porque quando a pessoa vai reconhecendo, né, vai identificando que aquele ponto tem a ver com ela, que essa pessoa é assim, é assado, enfim, ela começa a reconhecer um problema, porque para a gente sair Pronto, sou de um dependente lugar, agora. E agora? a gente tem que primeiro reconhecer, Sim. certo? Mas antes da pergunta, eu queria, porque eu falei com a Bru assim, considerando um relacionamento afetivo, mas a gente sabe, você falou aí no começo, inclusive, que não é só nos relacionamentos afetivos que a dependência aparece. Num relacionamento profissional, porque eu acho que é um dos que mais pega e muita gente não se toca, não faz nem ideia que isso pode acontecer. No relacionamento profissional, como que se manifesta essa dependência? Então, tem formas, né, diferentes disso acontecer, mas, por exemplo, sabe aquela pessoa que faz tudo para receber um elogio do chefe? Mas o chefe não sabe elogiar, porque às vezes ele tem a ferida da crítica, ele só recebeu crítica na infância dele, ele não sabe elogiar. E aí aquela pessoa, ela faz tudo, ela dá o melhor dela, esperando esse reconhecimento e nunca vem esse reconhecimento. E aí isso vai minando a autoconfiança dela, ela vai se sentindo o quê? Que nada que ela faz é bom o suficiente. E aí ela vai começando a questionar o que ela faz, aí ela vai deixando de ver valor no que ela faz. Tem aquela que sempre cobre as folgas dos colegas, que sempre se prontifica para fazer tudo, e na hora que ela precisa, ninguém pode. Porque ela quer ser aceita, ela quer ser amada. Tem aquela que ela tem uma necessidade tão grande de ser aceita que ela tem um medo de errar, porque o medo de errar, ele é uma capa que protege de muita coisa. Né? Então, se eu errar, se eu fracassar, o que vão pensar de mim? E aí esse medo de errar faz ela não dar passos que ela tem que dar, faz ela não se arriscar, faz ela não se posicionar numa reunião, ela tem uma super ideia, ela não fala, às vezes ela vai comentar com alguém, aí se alguém vai colocar a ideia, ou às vezes ela não vai comentar, vai morrer com a ideia. Então é uma pessoa que impede o crescimento dela, por quê? O objetivo de vida dela é ser aceita. Não é conquistar os sonhos dela. Ela tá com várias tarefas, e aí tem uma colega, ou um colega, enfim, que está com alguma coisa, enfim, algum evento do filho, e aí quer sair mais cedo. Ah, será que você consegue me resolver essas demandas que eu tenho aqui, não sei o quê? Ah, me dá a demanda. Então ela fica cheia sobrecarregadíssima de demanda dos já outros. Fui essa. Né? Eu já fui também. E aí fiz também, tudo isso que a gente falou aqui. E aí tem uma coisa, né? Sabe uma coisa que eu fazia muito nessa época da vida? Eu não me posicionava. E aí o que acontecia? As pessoas eram injustas comigo, porque elas aproveitavam. Quando você vence a dependência emocional, pessoas se afastam da sua vida. Por quê? Porque elas precisavam que você fosse dependente. Porque você começa a falar não. Você começa a pensar mais em você do que nos outros. O não afasta muita gente. O não afasta muita gente. Começa Glória a Deus. É livramento. Seus limites, né? Você começa a se posicionar e nem todo mundo vai gostar, porque às vezes aquela pessoa, por exemplo, se eu sou dependente emocional, aí a Débora é minha amiga, e a Débora tem um complexo de inferioridade muito grande. Aí o que acontece? Ela precisa, para ela se sentir boa o suficiente, ela precisa que eu rasteje. E aí o que acontece? Quando eu me torno uma mulher independente emocionalmente falando, porque qual que é o oposto da dependência emocional? Independência emocional, eu sou independente, né? Independente do que você me ofereça, eu sei me dar o que eu preciso. Quero o que você vai ter pra me dar emocionalmente? Quero amor, quero reconhecimento, quero status. Muito obrigado, mas se você não me der, tá tudo certo também, porque eu tenho dentro de mim. Essa é a dinâmica da pessoa que é independente emocional. E se eu me torno essa pessoa, a Débora vai passar a se sentir mais inferior do meu lado. Então ela não quer mais. Fácil, ela vai procurar alguém pra ela poder estar por cima. Exatamente, entende? Ela se afasta e vai procurar outro dependente. Então é uma dinâmica muito louca que acontece, assim, muito, né? A gente tem que estar atento, porque às vezes a gente acha que é só a gente se acostuma a viver nessa dinâmica. E não é, se você tá vivendo um relacionamento onde você não pode ser você
não é normal. Não é. Se você vive um relacionamento onde não existe amor, onde só existe crítica, só existe cobrança, onde só existe correção, não é normal. Se você vive um relacionamento onde tudo é muito pesado, onde vocês não conseguem ter momentos de prazer, de relaxamento, de alegria, onde você realmente tem que estar sempre atento para não errar, não é normal. Se você vive um relacionamento e você tem medo da pessoa, não é normal. Não. E isso qualquer tipo de relacionamento, com o seu filho, com a sua mãe, com um amigo, Sim. com o irmão, com o chefe, com o seu parceiro. Você tem que estar confortável para ser quem você é. Exatamente. E não pisar em ovos. Exatamente. Eu já tive numa situação assim. Pisar em ovos é a pior coisa. É a pior coisa. Você tem que ficar medindo palavras, pensando como que você vai articular uma frase para falar com a pessoa sem aquilo reverberar. Ferir ela. É muito difícil. Por quê? Por que é tão difícil? Porque demanda uma grande quantidade de energia. Eu não posso ser quem eu sou, então eu preciso ficar arquitetando e energeticamente isso esgota. É a exaustão que exaustivo. vem quando a gente tá fora do nosso lugar. Exatamente. Forte, né? Demais. Tem, olha. E aí, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que tem como sair disso, né? Sim. Tem como sair disso. Era isso que você ia perguntar, né? Não, eu comecei Porque eu assim, lembrei que a gente falou de relacionamento afetivo, mas a gente não falou de profissional. Porque, assim, tem várias outras... Tem a questão familiar, né? Tem várias outras situações, mas eu acho que o relacionamento profissional é um que as pessoas, às vezes, esquecem. As pessoas ficam, às vezes, em empregos décadas se sujeitando a situações de semi-escravidão, vamos exagerar assim, né? Mas por quê? Por dependência, por falta de autoestima, de achar que não consegue um emprego melhor, de não ter coragem de sair dali, e entre outras coisas. E uma coisa também que tá me vindo forte de falar, porque às vezes as pessoas não têm muita consciência disso, é a relação com os nossos pais. O que acontece? Às vezes você, na sua infância, você foi abandonado, você foi rejeitado, você viveu... Cada um tem as suas feridas, né? E aí você cresce e aquilo se torna o centro da sua vida. Aquela rejeição, aquele abandono, aquele vazio que a gente carrega, às vezes tudo é a partir disso. Então, eu não tenho um relacionamento saudável hoje porque, né, eu não consigo trabalhar, não consigo me sentir amada. Porque a situação fica sendo um bode expiatório. Vira a gente chama de ferida de estimação. É uma ferida de estimação, uma ferida que o resto da vida eu fico cutucando ela. Aí tem hora que eu cutuco mais, ela vai sangrar mais e vai doer e vai infeccionar. Tem hora que ela fecha e acalma, daqui a pouco eu cutuco de novo. Daqui a pouco vem alguém e esbarra nela. Né? Tá ali. E aí o que acontece? Quando você não teve alguma coisa dos seus pais, e aí você cresceu e você vive em busca disso, muitas pessoas nem percebem, mas é aquela pessoa que faz de tudo pra ser visto, pra ser igual, pra ser amado pelos pais, e isso nunca vem. Tem um buraco ali, Tem um buraco, e aí você vai muitas vezes buscar no seu pai, na sua mãe, ou no seu chefe, ou no seu marido. Você, sem perceber, se tornou dependente daquilo. E todo As mundo... suas relações próximas, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já passou por isso. Sim. Com não certeza. Tem ninguém que vai falar, não, até isso nunca se trabalhar aconteceu comigo. Até você parar, porque aí... Todos nós temos nossas feridas. Tem. Até você parar e olhar e falar, opa, isso daqui não tá legal, tem alguma coisa errada. Aí você vai ver o quê? É uma ferida que tá aberta. Precisa de remédio. E aí, depois que falamos, então, de reconhecer o problema, entrar num processo de autoconhecimento. É um processo de autoconhecimento, de olhar para sua história. Entenda, eu vejo a dependência emocional como um sintoma da baixa autoestima. Né? O problema não é a dependência emocional. Eu fiquei anos da minha vida tentando vencer a dependência emocional, os ciúmes. Na época eu não chamava de dependência emocional, mas os ciúmes, porque a pessoa dependente ela tem um medo de perder tão grande que ela se torna uma pessoa muito ciumenta. Isso, do lado de fora ou não, eu externalizava, muita gente sofre em silêncio. É ciumenta, tem muito medo de perder, mas nem dá esse nome. E aí eu acabei a vida inteira tentando resolver isso. Como deixar de ser ciumenta, como ser menos ciumenta, como confiar um pouco mais em mim, como vencer essa sensação constante que eu tinha de que as pessoas iam me trocar, de que eu ia ser traída, de que eu tava sendo julgada, de que eu tava sendo inadequada. E aí foi quando eu comecei a desenvolver a minha autoestima. Inadequação é muito ruim. É muito ruim. É uma rejeição. Sim. Se você se sente inadequado, você tá se sentindo rejeitado. E a rejeição, ela ativa áreas no nosso cérebro, as mesmas áreas de uma dor física. Então dói pra caramba, a gente não gosta. Por isso que a gente dói.
E aí, a única forma que eu consegui realmente, quando isso começou a virar na minha vida, foi quando eu comecei a desenvolver o meu amor próprio, a minha autoestima. E aí que tá, porque quando eu cheguei no meu fundo do poço, né, que eu tentei tirar minha vida por conta de um relacionamento que acabou, e eu voltei, eu falei, eu preciso vencer isso, eu não encontrei essa ajuda. Porque eu comecei o meu processo de autoconhecimento, que foi maravilhoso, me ajudou em muitas outras coisas, me ajudou a curar as minhas feridas com os meus pais, a crescer como mulher, né, a sair daquele lugar de menina ferida, mas ninguém me ensinava como cultivar o amor próprio diariamente, que esse é o objetivo do nosso movimento. Exatamente. Que aí eu vou para o outro ponto, que seria nos colocarmos em primeiro lugar, mas não no primeiro lugar, no lugar de arrogância, mas em primeiro lugar, de nos colocarmos na nossa vida. Pilotar mesmo. É a máscara de oxigênio que você coloca primeiro em você para poder ajudar o outro. Né? Você se coloca ali realmente como protagonista da sua vida, né? Você que tá pilotando o avião. Né? Então, assim, e aí como que a gente faz isso? Entendendo que aí eu fui pro extremo que eu falava assim, eu sou minha única fonte de amor. Não preciso de ninguém. Aí o caminho do meio. Aí é outro podcast. Sabe uma frase que me incomoda muito? Que pra mim mostra uma ferida assim, aberta. Sei, porque eu acho que deve ser a mesma que a minha. Não dependo de macho nenhum. Ou senão, você tem que se bastar. Não se baste. Porque se você se bastar, você vai acabar morrendo sozinha. Chata, velha, na solidão, deprimida. Não se baste, ninguém se basta. Ninguém se basta. Né? Amor é uma necessidade básica. É uma necessidade, a gente precisa de amor para nascer. Ocitocina. E aí, aprender a lidar de forma saudável nos nossos relacionamentos. Impossível isso acontecer se eu não souber lidar de forma saudável comigo. Não, isso eu aprendi na minha vida. Eu só comecei a ter relacionamentos saudáveis a partir do momento que eu me encontrei, que eu me preenchi, que eu fui preenchida de amor próprio. Porque o que é um relacionamento saudável? É um relacionamento onde existe amor, onde existe espaço, onde existe diálogo, onde existe segurança emocional. E muitas vezes a gente, no nosso relacionamento com a gente, não tem amor, não tem diálogo, não tem segurança emocional. E como que eu quero isso do outro? Eu vou refletir. Essa frase, né, de que é um reflexo, é um clichê, mas é verdade, o seu relacionamento com você é um reflexo do relacionamento com o mundo. Então, o primeiro passo para vencer a dependência emocional é você olhar para o seu relacionamento com você, como é que tá? Sabe uma coisa que eu lembro, foi um divisor de chaves, assim, foi uma virada. Eu ouvia tanto as pessoas falarem que eu tinha que me amar, que eu tinha que ser isso, que eu tinha que ser aquilo, e eu me sentia tão mal, mas tão mal por isso, que um dia eu parei para assim, eu escrevia muito nessa época. Eu sempre fiz muito curso, fiz terapia por muito tempo, mas para mim um caderno e uma caneta é terapêutico. Era onde eu resolvia tudo. A escrita é absurdamente terapêutica. E aí eu comecei a escrever. Eu lembro que eu me perguntei, o que é para mim me sentir amada? E já deixo esse exercício para quem tá assistindo a gente. Como que eu me sinto amada? O que o meu pai faz que faz eu me sentir amada por ele? O que minha irmã, o que minha mãe, o que meu amigo, o que as pessoas fazem que eu falo, nossa, eu gosto disso, eu me sinto amada, eu me sinto especial. O que eu não gosto que façam comigo? O meu processo de cura, de desenvolver minha autoestima começou com esse exercício. O que eu gosto e o que eu não gosto. Fica a dica, gente. Façam. E aí eu comecei uma meta diária de começar a fazer comigo aquilo que eu gostava, esperar que viesse só dos outros e parar de fazer comigo aquilo que eu não gostava. Porque eu percebi que tudo que eu não gostava... Faz a sua lista. Você vai perceber que tudo que você não gosta que façam com você, você faz igual. Ai, gente. Isso é muito libertador. Somos nossas primeiras carrascas. Sim, nossas próprias algozes. E uma das coisas que mais me encanta no método 6 Pilares da Autoestima é quando a gente mostra para as nossas clientes, mostra para as mulheres quais são... Na realidade, elas não sabem, né? As características de um relacionamento abusivo, e elas descobrem que elas estão sendo abusivas com elas mesmas. A cara de...
E é geral, a cara de é ficha geral, né? caindo é surreal. Acho que é um dos momentos mais impactantes que a gente tem no processo. É porque assim, se você... E aí fica até a dica. Procura no Google, sintomas de um relacionamento abusivo. E vai percebendo o que você faz com você. E assim, não existe relacionamento abusivo se você não é abusiva com você. Então é matemática. Se eu tenho uma relação abusiva comigo, eu vou atrair alguém que vai me tratar dessa forma. Por quê? Se a pessoa tá cheia de amor pra me dar, eu não sei receber. É um imã, imagina que é um imã. Você vai fazer alguma coisa pra ela não te amar ou te tratar do jeito que você tá acostumado a ser tratado. Exatamente. Então é um imã. Se eu tenho uma relação tóxica comigo, eu vou atrair isso. E aí vem alguém me dar amor, eu não sei receber. Eu vou afastar aquela pessoa, ou eu vou poluir ela com a minha falta de amor próprio. Ou, agora, se eu tenho essa relação saudável comigo, se eu tenho esse amor dentro de mim, se eu tenho hábitos, né? Uma coisa que eu ensino muito para as mulheres é se amar é um estilo de vida. O amor próprio é um lifestyle. Eu vivo como uma mulher que se ama, eu vivo como uma mulher que confia em si. Eu tenho medos? Eu tenho, mas quando eu tenho um sonho na cabeça, vem o medo, vem, mas eu já penso, eu sou capaz sim. Porque se o sonho veio, eu vou realizar. E é trabalhado todos os dias. Porque às vezes a gente tá no automático, né? Já passou décadas fazendo tudo errado. E às vezes, depois que essa chave vira, você faz, mas imediatamente depois você percebe. E aí a gente pensa, como é que eu posso consertar isso, né? O tempo que a gente fica no erro é muito menor. É muito menor. Esse é o grande segredo de quem... Porque não tem um momento de falar, pronto, agora você se ama, acabou, passa a régua, tá pronta. Não tem. Isso é pra sempre. Então, a diferença é exatamente isso que você falou. É o tempo que a gente fica no erro, é o tempo que a gente fica sofrendo, né? É o tempo que a gente fica... É aquela coisa. Quando a gente vai pra academia, a gente vai treinar, a gente está tonificando o músculo. Sim. Ficou doente, sei lá, deixou de ir à academia uma semana, o músculo já não está o mesmo. Sim. Então, é o treino da autoestima, né? Exatamente, é diário. Tem uma frase que eu falo muito que que assim, não tem uma definição de autoestima, né? Mas eu falo que a autoestima é como se fosse uma semente que Deus coloca no nosso coração. No momento da nossa criação, ele botou uma sementinha lá, essa é a sementinha do amor próprio. E a gente tem que regar ela todos os dias da nossa existência. Se a gente deixa de regar, ela morre. E aí a gente fica como? Então, quando você começa a regar essa semente no seu coração, você começa a encher o seu coração, a florir a sua vida. O dia que você deixa de regar, o seu coração vai ficando vazio. Aí vem o quê? O vazio. Né? Então, a autoestima é a gente se tratar bem, é a gente construir uma relação saudável, porque daí não existe dependência emocional. Então, você faça esse exercício de colocar no papel, né, como que você gosta de se sentir amado. E outra coisa que para mim foi muito importante nesse processo, muito importante. Eu endeusava muito as pessoas que me davam aquilo que eu queria. A gente tem essa tendência, até um trabalho. Me encontrei num trabalho. Se você, qualquer coisa ou qualquer pessoa na sua vida que você fala isso pra mim é tudo, eu não imagino a minha vida sem isso, cuidado. Porque você tá endeusando, você tá idolatrando aquilo e você, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar dependente disso. Seja grata, mas não dependa. Seja grata, mas não dependa, exatamente. Entende? Ame intensamente, viva intensamente, mas o único amor que eu vejo, eu não consigo falar de amor sem falar de Deus. Mas o único amor que eu sei, que é o único amor que a gente pode contar, que é o único amor que, assim, é o tempo todo, é full time, você pode depender dele, é o amor de Deus, porque é um amor que não falha. Deus não erra, o ser humano erra. É incondicional. É incondicional, ele ama a gente acima de todas as coisas. O meu marido me ama, agora, não é acima de todas as coisas. Se eu começar a errar com ele, né, ele vai deixar de me amar. Tem aquelas condições que a gente coloca às vezes, né? Exatamente, e tem que pôr. Sim. Porque senão a tendência é virar uma relação abusiva. Então, existe saída, existe cura, né? Para dependência emocional, é cultivar o seu amor próprio. Existe um caminho, que é o caminho que já demos várias dicas aqui. Quem quiser saber mais, né? Procura a gente, porque a gente trabalha com um método fantástico. E o movimento, né? Que você perguntou do movimento Mulheres que Se Amam, ele existe para isso, né? Eu sei o que é estar nesse lugar de
ser totalmente dependente do amor, da validação, da aceitação dos outros. Eu sei que é estar nesse lugar de inadequação, né, constante, mas quando eu saí desse lugar e eu descobri o que é a independência emocional, o que é o amor próprio, a autoconfiança no meu dia a dia, a minha vida mudou assim radicalmente, minha vida profissional, os meus relacionamentos. E aí Deus colocou esse chamado no meu coração, né? Você vai ensinar outras mulheres isso, porque não foi à toa que você passou por essa dor e não foi à toa que você conseguiu se curar dela. É aquela coisa assim, por quê? Por que não? Por quê? Mas para quê? Para isso, para chegar aqui, ser nossa mentora maravilhosa, sou muito feliz. Realmente, o método trouxe uma transformação na minha vida. Primeiro na nossa vida, né? A gente assim, tem que realmente experimentar, passar, não é assim, não é uma especialização, a gente não fez uma especialização, tipo, aprendemos um método. Sim, aprendi um método, eu buscava um método, porque eu já tinha essa coisa da autoestima também, que era muito forte, eu trabalho com relacionamento. Mas eu acabava falando muito do relacionamento com o outro. Com o outro. Eu acabava falando, assim, depois que eu me transformei, apesar de eu trabalhar relacionamentos com o outro, eu falava sempre muito, quer dizer, continuo falando sobre a autoestima, o relacionamento consigo. Ah, sim. Porque é daí que foi assim que eu vivi e é assim que eu passo e realmente sem palavras, sentindo mesmo. Bruna, maravilhosa, nossa mentora. Já acabou? Passa rapidinho. Ah, não! Podemos ficar aqui o resto do dia falando. Olha, a gente está acabando agora, mas a gente pode contar com você lá na frente. Já vamos falar da Mulher Maravilha. Ai, gente, tem muito assunto. É muito assunto. Porque a autoestima, ela engloba... Se você me trouxer qualquer tema, eu vou conseguir relacionar com a autoestima. Porque por trás de uma mulher com vazio, sem amor próprio, sem autoconfiança, cada pessoa vai desdobrar isso de uma forma, mas pode ter certeza que tem problema de autoestima. Eu queria que você desse um recadinho. Fala. Me veio isso aqui agora. A gente fala aqui da gente. Nós já estamos grandes, já estamos devidamente estragadas, né? Fomos já devidamente estragadas, vamos tentar consertar. Sendo devidamente estamos sendo corrigidas. Não, estamos tentando aí no caminho de corrigir. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é a sua relação com a Betina. Para quem não sabe, Betina é a filhinha da Bruna. A sua relação com a Betininha, você já está ensinando para ela desde agora, desde sempre, a trazer isso que a gente está aprendendo a fazer agora, depois de velha. Uhum. Você está ensinando para ela desde pequenininha. Então, eu acho que é um recado para as mães de meninas, principalmente. E meninos apesar também. De meninos também. Porque eu ia falar isso agora. Às vezes a gente olha muito para a mulher e esquece dos homens, eles vão ficando muito abandonados, né? E a situação deles também, a pressão sobre eles também é muito grande, né? Como que o que as mães podem fazer com os filhos pequenos para já tentar amenizar todas essas feridas e as crianças crescerem com uma autoestima melhor do que a gente cresceu? Então, o que acontece? A gente como mãe, a minha nenê vai fazer 2 anos agora. Agora tá a fase do quê? Não pode, tá errado, não é assim, não, deixa a mamãe te ensinar. Educar é corrigir. Não, mas tem outras formas. Tem. Mas, gente, a criança tá aprendendo e ela vai errar muitas vezes. E não tem outra forma de você... Você pode ter formas diferentes de corrigir. Ser permissiva demais não resolve. Não. Entende? Porque muitas vezes, mas não precisa ser assim, você pode, não sei o quê. Beleza, pode, mas o fato é, a criança, se ela passar 10 horas com você, 10 horas ela vai estar ouvindo que a coisa não é do jeito que ela tá fazendo. Isso causa um impacto no cérebro da criança muito grande do quê? De que ela não é boa o suficiente, que ela só erra. E aí, se ela fica só com isso, ela vai crescer com essa sensação de inadequação, de que se ela errar, ela vai ficar de castigo, de que ela só erra, de que ela é um erro. Então, quando eu faço o exercício todo dia de colocar a Betina em frente ao espelho, e hoje eu não coloco mais, tá? Ela que vai. Porque desde que ela era bebezinha, eu sentava no chão, quando a gente sempre assim, eu me troco, me arrumo tal pra sair de casa, ou se eu nem vou sair de casa, escovo os dentes, arrumo o cabelo pra ficar em casa, né, que é outra coisa também, não se abandonem, mesmo que você trabalhar dentro de casa.
E eu coloco ela, eu sentava quando ela não ficava em pé ainda, eu sentava com ela no meu colo, em frente ao espelho, eu falava, olha, filha, vamos falar uma coisa hoje legal pra gente? E a frase do nosso movimento é, eu escolho me amar, eu escolho confiar em mim. Todo dia a gente precisa escolher se amar e confiar em mim, em si. Né? Eu preciso escolher, porque se eu não escolher me amar, eu tô escolhendo não me amar. Eu tô escolhendo não confiar em mim. E eu fui programada pra não me amar e não confiar em mim. Então, por conta desses erros. Então, quando eu coloco ela na frente do espelho, é uma forma de eu não ficar só na correção. E de eu ensinar que ela é valiosa, apesar de todos esses erros, esse é o momento de ensinar o quê? Que você pode se amar, que você é maravilhosa, que você é inteligente, que você pode confiar, que você é capaz. E aí a gente faz esse exercício diário. Por que diário? Porque autoestima é treino. E treino quanto mais você faz, melhor você fica. Então hoje, todo dia eu troco a Betina, eu tiro ela do trocador, ela já vai correndo em frente ao espelho. Eu postei um vídeo essa semana, eu nem pedi pra ela. Ela foi lá e deu um beijinho nela. E ela fez assim, ó. Ela deu tchau pra ela e deu um beijo. Não foi eu que falei aquilo. Ela foi sozinha. Então, assim... É um treino e quanto mais cedo começa a treinar, melhor fica. Melhor, principalmente nessa fase da correção. Porque você não tá implantando só o erro na cabeça, só a correção. Você tá implantando o quê? Que ela é maravilhosa, que ela é suficiente, que ela é adequada, que ela pode ter uma relação boa com ela, apesar dos erros. Porque a autoestima é isso. Eu me amo, apesar dos meus erros. Então, é isso. Me amo profundamente e completamente. Incondicionalmente. Incondicionalmente. E... que a gente se escolha se amar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Se amar. Eu escolho me amar. Todos os dias. Eu escolho confiar em mim. Quando você pensar num projeto, assim, um sonho, e você vem aquela vozinha do tipo assim, mas será que, quem sou eu pra isso? Mas não vai dar certo. Já, eu falo assim, tá amarrado. Vai dar certo sim. Eu escolho confiar em mim, eu sou capaz sim, eu posso fazer isso. E aí você já, a partir dessa escolha, a partir dessa decisão, você já vai criando outras demandas pra sua vida. A gente vai ficando por aqui com essas mensagens maravilhosas. Eu espero que vocês façam os exercícios que a Bruna indicou aí, porque realmente vão fazer diferença na vida de vocês. Bru, foi uma delícia ter você adorei. Aqui. Volte sempre. Mentora. Contem comigo. Obrigada. E é bom a gente te ver, encontrar com você, porque toda vez a gente lembra que a gente tem que escolher se amar. É isso aí. Beijo! Tchau, gente. Beijo. O nosso papo A gente inventa.